gravando. Legal. Coloquei a aula aí para gravar, ó. Acho que tá gravando já. Acho que tá. Hã? Gente, tem algum professor que embanana mais do que eu no online? Tem algum que dá umas embananadas mais que eu? Fala que tem. Fala que não sou só eu que embanano no online, não. Hã? Fala aí para mim, Yuri. Eu sou o único embanando no online? Fala aí para mim, Yuri. Não posso dar minha opinião. Ah, não pode, não. Não. Então só eu que embanando no online, né? Tá certo. Pessoal, vamos lá. Eu parei aqui, ó, nesse período aí da segunda revolução industrial, com o surgimento de monopólios e oligopólios, foi exatamente nesse ponto que eu parei. Galera, nessa época da segunda revolução industrial, nós tivemos o surgimento de alguns conceitos como monopólios e oligopólios, né? Esses conceitos de monopólios e de oligopólios foram conceitos que surgiram nessa época de segunda revolução industrial. Bom, o que vem a ser um monopólio? Gente, você sabe o que é um monopólio? Um monopólio nada mais é de quando uma empresa domina o mercado. Quer ver um exemplo? Aqui na cidade de Anápolis existe um monopólio. Aqui na cidade de Anápolis existe um monopólio do transporte público promovida pela Urban. É um monopólio. Na prática, pessoal, na prática não deveriam existir monopólios. Por quê? Porque no sistema capitalista, a ideia é de que você tenha livre concorrência, porque ao ter livre concorrência, você tem ali a liberdade de escolha por parte do consumidor ali na sociedade capitalista, né? Isso, então, na prática, teoricamente, não era para ter monopólios, para permitir ali ao consumidor a sua liberdade de escolha e decorrência da livre concorrência. Mas se não tem uma outra empresa que oferta o serviço de transporte público aqui na cidade de Anápolis, eu não posso proibir o monopólio da Urban. Tudo bem? O conceito de monopólio, ele foi um conceito que surgiu na época ali da segunda revolução industrial, quando uma empresa domina o mercado. Um outro conceito que surgiu também na época da segunda revolução industrial foi o conceito de oligopólios. Oligopólios, pessoal, é quando poucas empresas dominam o mercado. Monopólio é uma empresa que domina o mercado. Oligopólios, pessoal, são, na verdade, duas empresas que dominam ali um determinado mercado. Poucas empresas que dominam o mercado. Tanto o conceito de monopólio quanto o conceito de oligopólio foram conceitos que surgiram na época da segunda revolução industrial. Beleza? Um monopólio que foi muito famoso, pessoal, um monopólio que foi muito famoso, vou até mostrar uma imagem aqui para vocês, de um monopólio que foi muito famoso na época da segunda revolução industrial, foi esse aqui, ó, quer ver? Olha só. Se teve um monopólio que foi muito famoso naquela época da segunda revolução industrial, foi esse aqui que eu vou te mostrar. Quer ver? Esse aqui que eu vou te mostrar. Ó. Só um minutinho. Quer ver? Olha só essa imagem. Interessante. Quer ver? Eu vou pegar mais uma imagem aqui para mostrar para vocês. Vou pegar mais uma imagem aqui para mostrar para vocês. Beleza. Gente, vocês estão ligados que nós vamos ter uma super aula, um super aulão
na segunda-feira que vem? Vocês já estão sabendo disso aí? Ou não? A gente vai ter um super aulão na segunda-feira que vem. Não sei se vocês já estão sabendo disso aí. Vai ser um super aulão em que vai juntar aí o delta de Anápolis com o delta de Goiânia, tudo bem? Vai ser um aulão comigo na segunda-feira. Já estou te antecipando. Aí mais pro fim da semana o pessoal vai te avisar. É um aulão, pessoal, que assim, se eu fosse... falando nisso, feliz dia dos estudantes, né? Hoje é o dia dos estudantes, feliz dia dos estudantes para vocês. Se eu fosse... Na verdade, eu sou estudante. Todo professor ainda é um estudante, né? Agora há pouco eu estava estudando sobre o Líbano, né? Por conta da explosão. Inclusive, depois eu vou fazer um aulão sobre o Líbano também para vocês. Se eu fosse vocês, eu não perderia a aula que nós vamos ter na segunda-feira, tá? Em que vai juntar o Delta de Anápolis, o Delta de Goiânia, todas as turmas, e eu vou fazer um super aulão envolvendo a geopolítica das Olimpíadas com vocês, tá bom? Motivo, nesse exato momento, agora em agosto, era para estar ocorrendo Olimpíadas. É a primeira vez na história que os Jogos Olímpicos, que é a maior festa do esporte mundial, foi adiada. Antes na história, os jogos já tinham sido cancelados. Antes na história, os jogos já tinham sido cancelados, que foi em 16, 40, 44. Mas adiado nunca. Adiado nunca. É a primeira vez na história. E eu tenho... Você sabe o que é ter certeza absoluta que as provas de vestibulares vão chover assunto de Olimpíadas por conta desse adiamento e a geopolítica por detrás das Olimpíadas? Isso pode ser até tema de redação. Ou seja, se você quer passar no seu vestibular, você não pode perder essa aula da segunda-feira que vem. Vocês vão ser avisados depois aí, tá? Vocês vão ser avisados depois aí, mas já estou adiantando para vocês. Fala para mim, vocês vão participar da aula? Bota um sim aí, vocês vão participar desse aulão. Bota um sim aí para mim, vocês vão participar desse aulão. Beleza, gostei de ver, hein? É isso aí, então eu já estava adiantando isso aí para vocês, vocês vão ser avisados, tá? Galera, é o seguinte, então, deixa eu te explicar aqui o negócio. Então, alguns conceitos que surgiram ali naquela época, alguns conceitos, então, que surgiram naquela época da Segunda Revolução Industrial. Monopólios e oligopólios foram conceitos que surgiram naquela época da Segunda Revolução Industrial. Lembrando que monopólios é quando eu tenho uma empresa que domina o mercado, enquanto que, por sua vez, oligopólios, eu tenho poucas empresas que dominam o mercado, ok? Esses conceitos eles surgiram naquela época de Segunda Revolução Industrial. O conceito de monopólio, o conceito de oligopólio surgiram nessa época da Segunda Revolução Industrial. E um monopólio que ficou muito famoso no final do século XIX e início do século XX foi o monopólio da empresa de John Rockefeller, chamada de Standard Oil Company. Gente, o John Rockefeller, que é esse jovem que vocês estão vendo aí, ele chegou o John Rockefeller a fundar uma empresa, essa aqui, ó, a Standard Oil Company, que foi considerada o monopólio do petróleo a nível mundial. Ali, ele fundou sua empresa bem no final do século XIX, quando começaram as primeiras explorações petrolíferas, o John Rockefeller, e a empresa dele foi um verdadeiro monopólio, porque o John Rockefeller, pessoal, ele chegou a dominar 95% da exploração, e não somente da exploração, da comercialização do petróleo a nível mundial. Ele chegou a dominar com a sua empresa, a Standard Oil Company, fundada no final do século XIX, ele chegou a dominar ali 95% ali da sua exploração e comercialização do petróleo, o John Rockefeller. Beleza?
Tranquilo isso? Isso foi um exemplo total aí de monopólio que nós tivemos naquela época da segunda revolução industrial. Tranquilo? Tá? Interessante destacar isso aí para vocês. Além do conceito de monopólios, pessoal, também surgiu na época da segunda revolução industrial o conceito de oligopólios, que quando nós temos poucas empresas que dominam ali um mercado, né? Isso é o que a gente chama de oligopólios, quando poucas empresas dominam um mercado. E também isso surgiu na época da segunda revolução industrial. Gente, é interessante a gente destacar um negócio. A época da segunda revolução industrial, eu vou fazer uma observação bem aqui, ó. A época, vou fazer essa observação aqui, ó. Interessante a gente sacar isso. A época da segunda revolução industrial a época da segunda revolução industrial é o período do capitalismo financeiro, ou também chamado de capitalismo monopolista, tá? Período, olha aqui, ó, período em que aumentou consideravelmente a concepção de lucro. Período que aumentou consideravelmente a concepção de lucro, ok? Interessante de sacar isso aí. Eu vou te explicar isso aqui agora. Quer ver? Só um minutinho. Você vai entender. Aí, boa. Galera, olha aqui. A época da segunda revolução industrial, então surgiram conceitos como monopólio, exemplo mais claro disso, Standard Oil Company, que foi promovida por John Rockefeller, o surgimento de monopólios. Lembrando que monopólios, quando você tem uma empresa que domina o mercado. No caso, a Standard Oil Company, ela foi uma empresa que chegou a dominar 95% da exploração e comercialização do petróleo a nível mundial. A Standard Oil Company do John Rockefeller. Tudo bem? E, galera, além disso, surgiu também na época da segunda revolução industrial oligopólios, quando você tem empresas de um mesmo setor, só que são poucas que dominam o mercado. Não é apenas uma, mas poucas, 5, 6, 7, 8 empresas que dominam o mercado num determinado setor. Esse termo oligopólio também surgiu aí. Você sabia que a época da segunda revolução industrial, que foi um período ali mais ou menos de metade do século XIX até mais ou menos metade do século XX, você sabia que esse período da segunda revolução industrial, ali de metade do século XIX até mais ou menos metade do século XX, você sabia, pessoal, que esse período na história é conhecido como capitalismo financeiro, onde aumentou consideravelmente a concepção de lucro na sociedade. Também chamado de capitalismo monopolista, já que surgiu o termo monopólio. Gente, você sabe o que surgiu nesse período da segunda revolução industrial, do final do século XIX até a metade do século XX? Vamos lá? Surgiu avião, surgiu automóvel, surgiu mercado de bolsa de valores, surgiu sociedade anônima de ações, surgiu telefone, surgiu navios de grande extensão. Ou seja, pessoal, a concepção de lucro nessa época da segunda revolução industrial aumentou consideravelmente. Então, esse período, naquelas fases do capitalismo, é conhecido como capitalismo financeiro, justamente porque aumenta a questão das finanças, do lucro, ou capitalismo monopolista. Agora, a pergunta que eu faço é, o capitalismo intensificou e essa concepção de lucro aumentou para todas as pessoas? Não. Tanto é que nessa fase também que aumenta a concepção de lucro, aumenta também, sem dúvida nenhuma, a situação de desigualdade social. Não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. Tá? Aumenta bastante a condição ali de desigualdade social, não tenha dúvida nenhuma com relação a isso, ok? Galera,
Que mais aqui para falar para vocês que é importante? Surgiu também na época da Segunda Revolução Industrial conceitos como cartel, holding, trust e dumping. Afinal de contas, professor, o que significa isso? Galera, cartel é quando eu tenho empresas do mesmo ramo que se associam com o objetivo de fixar preços iguais, geralmente abusivos, limitando a liberdade de escolha por parte do consumidor. Isso é o que eu chamo de cartel. Você sabe com o que cartel é muito comum de estar associado, pessoal? Sabe com o que cartel é muito comum de estar associado? Com postos de combustíveis. Postos de combustíveis, professor, exatamente. É muito comum por parte ali, dos postos de combustíveis que as empresas, que no caso são os postos, se associam para fixar preços iguais, porque limita a liberdade de escolha por parte do consumidor, e os preços que são fixados são preços abusivos. E os preços que são fixados são preços abusivos. E aí esses postos super lucrando em cima do consumidor, que não tem escolha a não ser comprar esse preço, comprar esse petróleo a esse preço abusivo. A prática de cartel é uma prática ilegal, proibida por lei. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo do que seria um cartel. Vamos supor que todas as escolas particulares de Goiás resolvam se unir para fixar um preço de mensalidade igual e abusivo, 2.000 por mês. Você vai na escola X, está 2.000. Você vai na escola Y, está 2.000. Você vai na escola Z, está 2.000. Você vai lá para Goiânia, numa escola tal, está 2.000. Você vai para Iumas, numa escola tal, está 2.000. Você vai para Séries, numa escola tal, está 2.000. Todas as escolas particulares têm uma mensalidade de R$ 2.000. Isso é permitido? Ué, professora, a empresa é minha, eu faço dela o que eu quiser. Houve claramente uma prática abusiva de cartel fixando preços iguais, limitando a liberdade de escolha por parte do consumidor, que não vai ter uma outra alternativa, já que não vai ter livre concorrência, a não ter que acatar esse valor de 2.000. Isso é permitido? Não é. Essa prática é chamada de cartel. Ela surgiu na época da Segunda Revolução Industrial, quando surgiram os oligopólios que lançaram produtos inovadores no mercado e os oligopólios queriam lucrar em cima do consumidor. Ao invés deles serem concorrentes e ficarem brigando entre si, oligopólios que surgiram na época da Segunda Revolução Industrial fixaram preços iguais, preços abusivos, o que acabou limitando a liberdade de escolha por parte do consumidor. Essa prática ela é chamada de cartel e é uma prática proibida por lei. O seguinte, Maria Cecília, sim, tudo isso que eu estou fazendo de anotações, ao final da aula de hoje, que vai ser às 7 horas, né? Gente, como é que os professores estão fazendo? Aí eles saem e depois entram de novo? É assim que eles fazem, Breno. Muito bem, Yuri. Eu sou o rei da tecnologia. Você está vendo, né, Yuri? Eu sou o rei da tecnologia ou não? Com certeza. Mas eu já melhorei. Eu me aperfeiçoei nas férias. Eu Verdade, melhorei. muito. Melhorei. Agora eu sei até digitar rápido e explicar ao mesmo tempo. Show de bola. Isso aí, né, meu irmão? É aperfeiçoar, né? Como é que faz? Tem que aperfeiçoar, né? É ou não é? Galera, Tá certo. então é o seguinte, a Maria Cecília, ela falou assim, professor, você vai mandar esses slides hoje com essas alterações? Sim, ao final da segunda aula eu vou mandar esses slides para vocês com as alterações, tá bom? Pode ficar tranquilão. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, continuando aqui, ó, galera. Vocês entenderam cartel? Alguém tem alguma dúvida em relação a cartel? Alguém tem alguma dúvida em relação a cartel? Entendeu?
De boa, né? Então tá. Gente, olha um outro conceito aqui interessante, ó. É o conceito chamado de holding. Olha um outro conceito bem interessante, moçada. É o conceito chamado de holding. Professor, afinal de contas, o que é holding? Holding é um grupo empresarial, pessoal. Por exemplo, não existe o grupo Coca-Cola. No grupo Coca-Cola, você não tem a presença, por exemplo, de Fanta, Sprite, é um grupo, não é? A empresa Coca-Cola tem a maior quantidade de ações daquele grupo e administra as outras empresas que fazem parte daquele grupo. Entende isso que eu estou falando para vocês? Logo, a Coca-Cola é o holding. Ela é a empresa que tem a maior quantidade de ações de um determinado grupo. Esse conceito de holding, assim como cartel, surgiu na época da Segunda Revolução Industrial. Vou te dar um outro exemplo. Unilever. A Unilever, você vai reparar que tem várias empresas adjacentes à Unilever. Já repararam isso? Tem várias empresas adjacentes à Unilever. A Unilever no grupo é a que tem a maior quantidade de ações e é responsável por administrar as outras empresas. A Unilever é a holding que administra as outras empresas daquele determinado grupo. Beleza, pessoal? Ou não? Tranquilo? Massa, isso é holding. Vamos ver mais coisa aqui? Vamos ver mais coisa aqui? Olha só. Galera, trust. Um outro conceito interessante que nós temos, galera, é um conceito chamado de trust. Trust é um conceito que se junta a outros dois. Professor, como assim? O conceito de trust ele pode estar ligado a dois conceitos. Professor, como assim? Explica isso melhor. Galera, o trust ele pode ser uma espécie de uma fusão empresarial. Gente, não é verdade que Claro e NET fizeram uma fusão empresarial recentemente? Claro e NET fizeram uma fusão empresarial recentemente. Vive GVT também, Sadi e Perdigão. As fusões empresariais também podem ser chamadas simplesmente de trust. Para que eu faço um trust? Eu faço um trust para dominar ainda mais o mercado ou ficar imune a crises econômicas, porque quando eu uno com uma outra empresa, eu vou ganhar mais financeiramente com isso. Mas o conceito de trust não é apenas esse. Quer ver o outro conceito de trust que nós temos? É quando uma empresa domina todas as etapas de produção, lá do seu início da produção até colocar o produto final no mercado. Esse outro conceito também é ligado à questão de trust. Quando uma empresa domina todas as etapas de produção, desde a aquisição ali do produto, sei lá, o McDonald's é o exemplo mais claro de um trust. Professor, por que o McDonald's é o exemplo mais claro de um trust? Porque o alimento ali do McDonald's que é distribuído nas lojas deles, eles produzem em suas fazendas. Eles fazem todas as etapas de produção, desde a produção dos alimentos até colocar o produto final no mercado, o jogo de marketing, tudo é feito por uma empresa só. Então isso é chamado de trust. Peraí, pessoal, então deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo me dizer, professor, você está querendo me dizer que o conceito de trust foi um conceito que surgiu na época da Segunda Revolução Industrial, e esse conceito de trust, ao surgir na época da Segunda Revolução Industrial, ele está ligado a outros dois conceitos, que é quando você tem uma fusão empresarial e também quando uma empresa domina todas as etapas da produção, desde, por exemplo, a produção agrícola até colocar o produto no mercado. Exatamente. Esses dois conceitos estão ligados a trust, que surgiu na época da Segunda Revolução Industrial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aí? Vai lá, vai lá. Alguém tem alguma dúvida até aí? Hum?
De boa? De boa. Ok. Massa. Gente, um outro conceito que nós temos, galera, você sabe qual que é? É o conceito chamado de dumping. Dumping. Gente, você sabe o que é o tal do dumping? Dumping, pessoal, são medidas realizadas que têm como objetivo excluir concorrentes do mercado. Isso é o que nós chamamos de dumping. São medidas feitas para excluir um concorrente do mercado. Gente, a prática do dumping, ele pode ser legal ou ilegal. Deixa eu te explicar isso aqui. O que seria, professor, um dumping ilegal? Você sabe o que é um dumping ilegal? É quando ele está associado a uma atividade ilegal. Então, por exemplo, se chega um posto de gasolina novo na cidade que não resolve adotar o cartel, os outros postos que fazem um cartel, todos decidem de uma hora para outra super abaixar o preço para boicotar o posto novo e ele falir, já que ele vai ficar com o preço teoricamente certo. Aí o posto vai falir e os outros postos que faziam cartel e super abaixar o preço depois vão super aumentar e continuar com os seus lucros abusivos. Então, essa prática que foi feita para excluir uma empresa do mercado, nesse sentido de estar associada a uma atividade ilegal, o dumping acaba se tornando ilegal. Agora, gente, o que seria, por sua vez, um dumping legal? Gente, um dumping legal é uma medida feita para você excluir do mercado uma determinada empresa, porém, para você excluir do mercado uma determinada empresa, você tenta fazer suas atitudes ali relacionadas a mercado mesmo. Professor, como assim? Não estou entendendo. Então, vamos lá. Sei lá, eu tenho uma escola e eu quero tentar excluir um concorrente meu aí do mercado. Eu uso os mesmos professores que aquela escola usa, só que por um preço bem mais barato. Isso é algo chamado de dumping. É legal nesse caso? É legal. Às vezes não é considerado ético, não é? Mas na lógica do mercado, muitas coisas que são feitas de fato não são consideradas éticas, tá? Então, eu quero que você saiba a diferença entre o dumping legal e o dumping ilegal. O dumping ilegal é uma medida feita para você excluir do mercado um concorrente, mas quando está associado a uma atividade ilegal. Igual eu falei para vocês a questão do cartel. Agora, um dumping legal são campanhas mesmo publicitárias que são feitas para você ter mais cliente do que o seu concorrente. Eu vou te dar um exemplo. A Ricardo Eletro, um tempo atrás, ele tinha uma propaganda que falava assim, ó, aqui na Ricardo Eletro a gente cobre tudo. Cobre tudo. Você lembra dessa propaganda da Ricardo Eletro? A ideia dele era de que você chegasse com qualquer proposta lá que ele iria cobrir. E isso ia eliminando os clientes das concorrentes, né? Isso é uma espécie de um dumping considerado legal, é só um efeito de mercado mesmo, tá? Então é interessante destacar isso aí. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Boa, Felipe. O Felipe, é considerado legal, tá? O Felipe fez uma pergunta assim: aquele dumping que estão investigando da China, eu acho que eu só acho, só vou te fazer uma correção no negócio, não é com alumínio não, tá, Felipe? É com aço. Ele foi legal ou ilegal? Galera, recentemente houve uma elevação de preços de produtos relacionados a aço, prejudicando alguns países, como, por exemplo, a questão dos Estados Unidos e tal, para que a China ganhasse maior força. Nesse cenário, mesmo que se trate de um cenário de comércio internacional, é considerado legal, não tem problema. Felipe, só é considerado dumping ilegal se é uma prática que você faz para tentar excluir do mercado uma empresa, só que a sua prática está associada a alguma atividade ilícita, só isso. A partir do momento que você tenta fazer qualquer prática que respeite as bases legais, legal, né? Mesmo que às vezes isso possa gerar uma repercussão no cenário internacional. Recentemente está tendo uma tensão entre China e Estados Unidos por conta da questão do aço.
aumento de preço que prejudica um país e favorece o outro. É legal, é legal. O que deve ser feito no comércio internacional é os países conversarem, porque se prejudicar demais um país, e como eles são altamente dependentes um do outro, depois vai prejudicar o outro país, entendeu? Então, tanto é que depois os Estados Unidos e China resolveram essa questão. Outra coisa interessante para eu falar para vocês sobre a segunda revolução industrial, pessoal, você sabe o que é? Um outro negócio interessante para eu falar para vocês sobre a segunda revolução industrial diz respeito à questão do liberalismo econômico, tá? Diz respeito à questão do liberalismo econômico. Professor, como assim? Não estou entendendo. Galera, na época da segunda revolução industrial, o modelo de administração econômica vigente na época da segunda revolução industrial, o modelo de administração econômica vigente naquela época, era o liberalismo econômico em que o Estado ele era invisível, em que o Estado ele não intervia na economia, e foi proposto por Adam Smith. Só que olha só a frase que eu vou te falar. O excesso do liberalismo econômico numa economia aumenta a desigualdade social. Eu vou falar de novo. O excesso do liberalismo econômico em uma economia aumenta a desigualdade social. Você sabe por quê? Se o Estado ele não interfere na economia, vocês vão perceber, se esse Estado não interferir na economia, eu dou força demais para o burguês, para o dono da produção, explorar o trabalhador da forma como ele bem entende à procura do lucro. Já que eu não tenho um Estado para falar assim, você não pode fazer isso. O cara tem que ter pelo menos um salário mínimo. O cara tem que ter um seguro-desemprego. Tem que ter uma redução da jornada de trabalho. Ele tem que ganhar um pouco a mais. O Estado não existe para falar isso. Você acha que o dono da produção vai pensar em prol do operário? É lógico que não. Ainda mais nessa época de segunda revolução industrial que estava em xeque aí nessa questão o aumento da lucratividade. Então, a grande verdade é que esse modelo de administração econômica, denominado de liberalismo econômico, nesta época da segunda revolução industrial, a grande verdade é que isso aumentou o processo de desigualdade social. E não somente aumentou o processo de desigualdade social, como fez surgir a formação de sindicatos em defesa dos operários e da luta socialista. Galera, hoje em dia, quando a gente fala a respeito de socialismo, parece que isso hoje é coisa do demônio, é uns negócios meio estranhos, né? Você falar de socialismo, logo vem uma pessoa e fala assim para você, comunista, tudo comunista, isso aí, tá ok? Essa questão aí desse comunismo aí, ó. Então, hoje em dia, você falar de socialismo ele é meio estranho, né? Sob o olhar de algumas pessoas. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Se você é empregado, saibam que foi a partir do socialismo que nós tivemos uma luta de classes e formação de sindicatos em defesa dos operários contra a forte exploração do burguês numa época de segunda revolução industrial. E foi esse socialismo que lutou por redução de jornada de trabalho, aumento salarial, 13º, férias, seguro-desemprego, licença-maternidade. Esses ganhos são atrelados à formação de sindicatos e de pensamento socialista na nossa sociedade. Entende isso? Não, o Enésio, o liberalismo não é associado a uma anarquia. Porque, assim, no liberalismo, o Estado está lá. Ele só é invisível. Ele só não entra